A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. João, capítulo 15, verso 22. Se eu não viera nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo, toda glória, tua graça venha ser conosco, tua misericórdia, tua benignidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu possa me ajudar a pregoar essa palavra, Senhor, eu venho diminuir, Senhor, venha crescer, em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Senhor, muitas são as lutas, aflições de quem tem no Evangelho. Como o Senhor disse, por meio de muitas tribulações, convém entrar no reino dos céus, mas os ímpios não têm paz. Que o Senhor possa nos ajudar esse dia de hoje, possa abençoar esse Natal, um novo, que essa pessoa venha receber a bênção pela palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Jesus é fiel. O Senhor é poderoso. A palavra que eu trago aqui hoje é uma palavra acerca do pecado. O tema hoje é pecado. Jesus está dizendo nessa palavra que se ele não tivesse vindo e pregado para aquelas pessoas ali, elas estariam então sem pecado. Você só torna pecador quando a palavra de Deus vem até você. Caso contrário, você está sem pecado. A palavra de Deus, ela é a exposição da luz e entendimento. Porém, mesmo você sem conhecer a palavra, o teu pecado está lá como gangrena. Quem entende? O pecado engana e destrói. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus Santo tem poder e glória. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Deus ele condena uma pessoa quando você conhece e propositalmente escolhe ir do lado avesso. Você escolhe desobedecer, mesmo conhecendo a palavra. É o que você propôs no seu coração. Se você propôs no seu coração a intenção, porque Deus sonda a intenção do coração. Existem pessoas que estão no pecado, mas não estão com a intenção de permanecer no pecado. Não estão com a intenção de pecar. Existem pessoas que estão cegas. E para a cegueira espiritual é a palavra. Porém, o seu pecado está lá, como gangrena, destruído. E a lei te faz reconhecer e te faz pecador diante de Deus. Porque enquanto você não conheceu a lei, você diante de Deus está absolvido, mas o pecado está te destruindo. Está atrapalhando sua vida. Mas você alcança misericórdia por não conhecer, por estar cego. Então Paulo vai dizer em Romanos 7,7: eu estava sem pecado, mas o pecado estava lá. Sem pecado perante Deus, mas o pecado estava na minha carne, atrapalhando a minha felicidade, destruindo os meus sonhos. Havia algo que atrapalhava a minha alegria e eu não sabia o que era, mas a lei de Deus, que é santa, veio até a mim e eu entendi o que é o pecado.
a palavra de Deus vem até você e te faz reconhecer que você tem pecado. E a partir deste momento, você escolhe, através da intenção do teu coração, se vai fazer o mal ou se vai fazer o bem. Quem crê agora a Deus? Como eu disse aqui, há pessoas que estão pecando por cegueira. Saulo achava que estava fazendo bem, mas estava fazendo mal. Estava cego, fora do Evangelho, fora da palavra, fora da vontade de Deus. Então Deus não tem, esse pecado não tem condenação até a palavra de Deus chegar até você. A partir do momento que a palavra de Deus chega até você, ela te chama para uma responsabilidade. Você decide. Agora, conhecendo a verdade, ela te liberta da cegueira espiritual. E você decide se vai escolher a salvação ou a perdição. Ninguém blasfema contra o Espírito Santo cego. Você blasfema contra o Espírito Santo quando você levanta essa intenção no coração de blasfemar contra o Espírito Santo. Porque todo aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão, todo aquele que blasfemar contra o Filho tem perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, porque blasfemou com intenção, intencionalmente, propositalmente. É o único pecado, todos os pecados serão perdoados aos homens. Mas quando você peca intencionalmente, não cego, não envenenado, ou caso contrário, o amor de Deus não seria justo, não seria um amor grandioso. E como escaparemos, pois, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Muitas pessoas prestam atenção no pregador, muitas pessoas prestam atenção no que os falatórios dizem, mas a Bíblia vai nos alertar: não dê ouvidos às blasfêmias que eles dizem contra vocês, e com o proceder, o bom proceder de vocês, vocês responderão às blasfêmias. É com o bom proceder que falam mal de vocês que vocês vencerão, porque os maldizentes não entrarão lá. Os que fazem calúnias de vocês, difamam, falaram mal de João Batista. Eis aí, não come nem bebe, tem demônio. Viu Jesus comendo e bebendo, eles é um glutão e bebedor de vinho. Viu Jesus transformou água em vinho no casamento. Será então que Jesus fez aquelas pessoas pecarem? De maneira alguma, porque Deus não nos deu espírito de temor, de medo, mas de equilíbrio, de amor e fortaleza, corroborados na fortaleza, na paciência, Deus Santo tem poder e glória. Muitas pessoas acreditam em falatórios. Muitas pessoas acreditam em fofocas, no que a multidão está falando, mas eu fico com a palavra. Jesus estava passando com a multidão, querendo cura a multidão, querendo milagre, mas poucos queriam a palavra. E a Bíblia diz que Bartimeu estava à beira do caminho. Ele ouvindo que Jesus estava passando, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão disse: Bartimeu, não atrapalhes o mestre, ele não te ouvirá. A multidão impedia Bartimeu quando ele clamava. Fica quieto, Bartimeu, ele não pode te atender agora. Desiste, agora não. Mas a Bíblia relata que quanto mais eles falavam para ele parar, mais ele clamava alto. Ele clamava mais alto, porque ele não creu no que a multidão estava dizendo, mas ele creu que Jesus
faz sinais e maravilhas, que Jesus é bom, que Jesus é amor, que Jesus é a salvação. Você crê que Jesus é a salvação? Você crê no arrependimento? Você crê nas Escrituras Sagradas na Bíblia? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vê ao Pai sem vir ao Filho, e ninguém vê ao Filho sem vir ao Pai. É o poder da palavra que despedaça todo jugo. Os fariseus não pregavam o Evangelho, os fariseus pregavam o Pentateuco, a Torá, o véu no rosto de Moisés, mas Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação dos gentios. Espada do Espírito, aquele que tem um sonho quanto sonho, aquele com quem está minha palavra, pregue com verdade o que tem a palha com o trigo. João Batista disse: aquele que é de Deus, prega as palavras de Deus, não julgueis pela aparência, mas segundo a reta justiça de Deus, que é a palavra. Céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não vão de passar. A palavra de Deus é escudo. E mesmo na incredulidade, Deus anularia a sua fidelidade. Romanos capítulo 3. Quem crê agora a Deus? Recebereis virtude e serei minhas testemunhas até os confins da terra. Os confins da terra. Sem virtude não dá para fazer a obra. Não ouça os falatórios, não ouça a multidão. A multidão impedia aquela mulher que havia um fluxo de sangue há 12 anos de passar, de receber o milagre. Mas ela rompeu a multidão e tocou na orla de Jesus e recebeu a cura, recebeu o milagre. O amor de Deus. O mal nunca vence o bem sempre vence o mal. Se nós não confiarmos no bem, não seremos salvos. Deus Santo e poder e glória. O pecado, ele se faz notório na sua vida quando você não tem a intenção de pecar. Você não tem intenção de prejudicar o próximo. Toda pessoa que é ruim, a qual Deus pregava por parábolas, elas não podiam chegar ao conhecimento da palavra. Elas não podiam aceitar Cristo Jesus. Porque elas eram ruins. Ou seja, elas faziam o mal propositalmente. Eles tinham prazer na iniquidade. Agora você é cego, como Bartimeu, espiritual. Você peca sem saber que está pecando. Certamente Deus terá misericórdia de ti. Você aceitou a Cristo, mas não se arrependeu. Se arrepender é ganhar a Cristo. Arrependimento não é fácil. 3.000 almas ganharam a Cristo naquela noite. Se arrepender, quem crê em Deus? Se arrepender é você não quero mais o mau caminho do mundo. E agora você então se arrependeu e você batiza nas águas. Então você recebe o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo para te dar força. Você será um corroborado. Perdão. Você será corroborado. Amados irmãos,
você crê na palavra, ou você será condenado. Existem pessoas que não querem a salvação de ninguém. Existem pessoas que salvação para elas é impossível, mas para Deus é possível. Pelo amor na cruz do Calvário. Os homens querem te bloquear, os homens querem te sepultar e lançar no inferno, mas Deus quer salvar. Sai dos principados, potestades. Eles entram agora, inventam nomes de deuses. Querem entrar e corromper o corpo de Cristo. Entram sorrateiramente. Querem tirar o lugar de Cristo. Porque eles procuram outras pessoas para tomarem o lugar do que é do outro. Cobiça. E nisso, os estrangeiros entrando dentro do corpo de Cristo com outros deuses que não estão na Bíblia, porque o nome dele é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Jeová. E o Filho amado, unigênito do Pai, Jesus Cristo. Para que ninguém se coloque na posição de unigênito, de predileto. Porque Jesus é o predileto, Jesus é o unigênito, Jesus é o único que veio aqui na terra, pisou e não pecou, pisou em carne, ressuscitou ao terceiro dia e ele não viu pecado. A nossa carne, ela milita, a nossa carne se opõe contra as coisas do Espírito. O teu Espírito quer servir a lei de Deus que é santa, e a tua carne quer servir o pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará da condenação eterna? Mas graças a Deus que por meio de Cristo Jesus nos dá vitória. Eu não mereço, mas o sacrifício do sangue, a remissão, aleluia, me faz ter ousadia para entrar no templo do Senhor. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos purificados de todo o pecado. Quem crê agora a Deus? Existem pessoas que estão ligadas na videira. Mas essas pessoas, quando a palavra vem, elas são desligadas da videira. Porque agora ela vê, o pecado chegou até ela. Você agora escolhe se vai se arrepender, pedir perdão e abandonar. Porque pecados da natureza, vamos lá, pecados da estrutura, que é segundo a piedade da carne, não são para a morte. Mas os pecados para a morte são sexo antes do casamento. Se você vive se masturbando, luxúria, você tem que ter um domínio próprio, porque senão você não casa, faz outros homens sofrerem, outras mulheres sofrerem. Você precisa ter, segundo a piedade, masturbação, os jovens sacerdotes, eles seguiam 7 dias. No 7º dia, a estrutura rompia e eles masturbavam. E se purificavam. Contavam 7 dias após a purificação. O sacerdote solteiro. O sacerdote solteiro, que nascia na igreja virgem, vivia casado com uma jovem virgem, para seguir o princípio. Se você ficar se masturbando, você cairá no pecado da luxúria, do vício das concupiscências. Porque se você atentar por uma mulher no seu coração, imaginar imaginações com ela, no coração, você já adulterou. Adultério é quando a mulher não é sua.
Quando você não assumiu perante o altar, se dois concordarem acerca de qualquer coisa, será feito como meu Pai que está nos céus. É a palavra. E Jesus disse: vocês, fariseus, escribas, hipócritas, saduceus, invalidastes a palavra de Deus por causa das vossas tradições? Eles eram cheios de tradições. Eles criam nas tradições, mas não criam na palavra, não acreditavam na palavra. E Jesus disse: o que vale é a fé na palavra. Vocês entram com deuses estranhos e querem tirar os que estão ligados na videira com Cristo. Porque se você falar o nome de Deus estranho de vez em quando, você nunca se arrependeu. Se você cair no sexo de vez em quando, entrar no sexo de vez em quando sem um casamento, você está igualzinho. Você nunca se arrependeu. Paulo disse: se você não consegue se conter, é melhor casar do que abrasar. Tem que casar. Jovens hoje que estão vendendo o corpo, não querem casar, mas querem Cristo. E de vez em quando elas coabitam com alguém a troca de dinheiro. E os pastores falam: não tem nada a ver. E elas não querem casar, querem seguir sozinhas e acabam ficando depravadas, porque é muito difícil para uma pessoa não praticar sexo. Para ser um jovem que não pratica sexo, você tem que ter a chamada, tem que ter ocupação na obra, tem que estar viajando para cima e para baixo. Se você não estiver a vocação de celibato, se você não estiver vocação de sacerdote, de missionário, você não pode ter essa escolha. Paulo, a Bíblia não fala que ele teve essa escolha, mas em alguns momentos ele cita que seria bom se ficasse com ele, mas por causa da prostituição, cada um tem sua própria mulher. Mas Paulo, ele tinha chamada, a ocupação na obra, foi escolha dele. Se ficou sozinho, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala que Isaías foi cortado no meio. A Bíblia não fala que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia não fala que Paulo foi crucificado ou que perdeu a cabeça. Pelo contrário, Pedro, ele disse: eis que deixarei o meu tabernáculo, o meu corpo, com a minha morte, na velhice. Paulo disse: hoje já sou velho. Muitas pessoas querem acreditar nas tradições de homens. Querem acreditar em tantas coisas, mas não querem acreditar na palavra. O altar é santo. O altar não pode ter pecado. Aquele que quer falar de Cristo Jesus deve se apartar do pecado. Por isso mudam a mensagem. Por isso falam palavras persuasivas. Porque o Evangelho é a espada do Espírito. É santificação. Você não pode anunciar o Evangelho em pecado. Deus santo tem poder e glória. Não pode esconder uma lâmpada debaixo da cama. A palavra virá até você. E você tem uma escolha. Deixe o meu pecado e prospero, seja feliz. Me alegrarei no Senhor, na salvação. Ou permaneço com o meu pecado e não serei salvo. Porque independentemente da palavra chegando ou não, se você não abandonar o pecado, você não terá paz, não terá alegria da salvação, não será abençoado. Você precisa ouvir a palavra, não tenha medo. Porque a palavra, ela só te condenará se você não crer. Se você crer, é para a salvação da sua vida.
Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos estar orando para a sua vida, para a glória de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, nós estamos aqui agora nessa oração, agradecendo, meu Deus querido, Deus santo de poder e glória, por essa palavra, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor da glória, Senhor, possa estar visitando essas pessoas, Senhor, elas venham ser alcançadas pelo Teu Espírito Santo, venham se converter de tudo que não provém de Ti, verdadeiramente, para que venham receber a paz, a alegria. O Senhor possa estar tirando todo o medo da salvação na vida dessa pessoa. É a palavra de Deus, a presença, é a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. O Senhor possa estar tirando da tua igreja, do corpo de Cristo, que é espiritual, meu Pai, tudo aquilo que tenta esfriar os nossos irmãos na fé, tudo aquilo que tenta desanimar os nossos irmãos, que eu possa estar desfazendo em nome de Jesus todas as obras do mal, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, que eu possa estar visitando os lares, Senhor, que essas pessoas venham receber a paz, a presença, a libertação, a cura, as portas abertas pelo poder da palavra. Mas a palavra te exigirá a responsabilidade de fazer o que é certo, de não fazer o que é mal, o que é que Deus pede de nós, para que nós venhamos andar humildemente com o nosso Deus, que pratiques a justiça e ande humildemente. Deus é fiel, Deus é verdadeiro e peleja com justiça. Receba a cura, receba o livramento, todo mal que tem oprimido a sua casa, a sua família, o Senhor possa estar repreendendo. A Bíblia diz que nos últimos tempos viria aflições, mas aqueles que são de Cristo, Jesus disse, guardaste a minha palavra, e eu te guardarei da grande aflição e tribulação que virá sobre todo o mundo. É o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar visitando, meu Pai, os adúlteros, que contaminam a mulher do próximo. Posso estar visitando as esposas que têm amantes até no consentimento do marido, mas são amantes que ela carrega no coração os sentimentos. E a esposa deve amar somente seu marido, e o marido deve amar a sua esposa, somente a sua esposa. E aqueles que têm mulheres, como se as não tivessem. 1 Coríntios 7, resposta pergunta 6. Quantas mulheres estão carregando amantes dentro do coração? Peça uma graça, mulher, a Deus. Peça uma graça, o marido, a Deus, colocar um casamento de você na vida conjugal, para que ele enche o brilho da graça de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Levando glória, todo soberbo, venha cair por terra em nome de Jesus. Não é vocês que falam, mas é o Espírito Santo que fala em vocês. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Receba a bênção, o livramento. Jesus está voltando. É necessário que nós venhamos converter com toda a nossa força. Sai dos falsos líderes que dizem de vez em quando não tem nada a ver. Homicídio de vez em quando você não entra lá.
Adultério de vez em quando, você não entrará lá. Adultério é traição. Mentira de vez em quando, você não entrará lá. Sexo sem casamento de vez em quando, você não entrará lá. Tem que ter mudança dos ímpios. Senão ninguém se arrepende. E viu uma Babilônia. Deus Santo tem poder e glória. Quando se usam um verso como pretexto para pecar, tem que casar. Mulher foi feita para casar. Homem foi feito para casar. Tem uma família em Deus. Não é o varão. O varão depende da varoa. O varoa depende do varão. Serão só corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Confie na salvação. Confie na palavra. Os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Você não pode duvidar. Não faça perguntas de dúvidas. Fulano está salvo. Ciclano está salvo. A pessoa está vendo que é de Deus. Está vendo que a pessoa obedece. Está vendo que Deus está no negócio. Está perguntando, está com dúvida. Tem que buscar um entendimento na palavra. E Tiago vai dizer que aquele que duvida, não pense o tal que alcançará alguma coisa da parte de Deus. E os incrédulos não podem ser salvos. Eu quero profetizar fé na sua vida. Eu quero profetizar libertação, livramento. Onde estiver algum demônio escondido, na sua casa, na sua família, aos derredores, atormentando, porque ele atormenta os pecadores. Onde estiver prisão de qualquer pecado, porque todos nós faremos, mas ao da natureza, e aqueles que precisamos sepultar. Da natureza você pode suportar, porque não há tentação alguma que não vem com ela também a porta de escape. Onde há um demônio escondido na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã. Sejam agora libertos. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. O amor lança fora o medo. Se você tem medo da salvação, não tem certeza da salvação, você não está salvo. Você precisa ter certeza de algo tão sério na sua vida. Olhe para os mandamentos todos os dias, meus irmãos. Guarde os mandamentos para entrares na vida. Sabe que ouviu falar. Jesus não julgava pelo que ouviu falar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção, receba o livramento, receba a paz na tua vida. Amém. E graças. Mão direita ao coração, esquerda aos céus, ao próximo a paz no Senhor Jesus Cristo. Assim seja. As ricas comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Leva a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.